nós vamos falar no terceiro setor sobre uma ONG que trabalha a questão dos gatos, as doações de gatos. Estamos falando da Kathleen. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, hoje aqui na Rede Alesp, de Perla Poltronier. Tudo bem, Perla? Muito obrigada. Você que já conhece aqui a Rede Alesp, vez ou outra nos ajuda com várias participações muito importantes. Nossa, imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder falar dos animais também, que são seres sencientes e precisam também de direitos. Então, estar na casa de quem legisla, de quem faz isso, é uma oportunidade única. Muito obrigada. O terceiro setor aqui da Rede Alesp fala sobre ONGs e instituições de pessoas que fazem a diferença na vida de toda uma sociedade. O que é a Kathleen? A Catland, ela tá misturada em tudo isso que você falou, porque a proteção animal, ela permeia a sociedade como um todo. Animais saudáveis, quando você tem controle populacional, quando você tem pessoas engajadas em voluntariado, você tem uma sociedade melhor. Então, é importantíssimo que a ONG exista, né, para que tudo ajude nesse equilíbrio. A pandemia foi um divisor de águas na questão dos animais de estimação, e aí no seu caso específico dos gatos, dos felinos? Ah, sim, a pandemia ela nos mostrou, né, o quanto frágeis nós somos e foi um período muito complicado porque muitas pessoas faleceram e ninguém tem 1, 2 gatos, as pessoas geralmente têm muitos gatos e aí nós dobramos a nossa capacidade na pandemia de atender, então recolhemos muito mais animais e também doamos nessa época muito mais animais. Então se em média eu dou 60, 70 animais mês, a gente estava doando 140, 180 animais porque as pessoas estavam de home office trabalhando e queriam uma companhia. Então foi todo um período bem atípico das nossas atividades, mas foi bom para a gente poder ver que a gente tem uma capacidade de realizar muito maior. E também voluntariado, né, que chegou muita gente nessa época. Agora, Perla, essa questão desse desequilíbrio que aconteceu, inclusive nós vemos aqui imagens, se você puder falar de onde, o que é que está sendo mostrado? Aí é a nossa internação, né? Aí é onde nós deixamos os gatinhos que chegam, né? Eles ficam em quarentena para a gente poder fazer um trabalho melhor com eles. A gente castra, vacina. Que nem se eu vejo um gatinho abandonado, ou eu vejo que tem uma praça com vários gatos abandonados, eu posso ligar para vocês ou vocês vão até lá? Como é que funciona essa questão? Como é que é a comunicação prática? Na prática é assim, nós recebemos em média 100 pedidos dia de resgate. Então, humanamente é impossível a gente conseguir atender isso, mas nós temos um pessoal que ou busca, dependendo da do que está acontecendo, né? Às vezes o animal em risco, tudo. Nós temos também uma equipe que indica para a pessoa o que ela pode fazer enquanto cidadã também. Então, quando a gente já responde um e-mail com isso, e também nós informamos e educamos as pessoas quanto a alguns serviços que a própria prefeitura já tem, né? Como resgate de corpinhos, como também esse controle em praças, estacionamentos e órgãos públicos e locais públicos. A própria prefeitura faz um serviço de CED, que chama Captura, Esteriliza e Devolve. Então, ela vai lá, você liga 156, como cidadão, e fala, olha, na minha rua, na praça onde eu moro, na região que eu tô, tem uma quantidade imensa de gatos. Essa população, ela pode se reproduzir muito rapidamente, né, porque as fêmeas fazem mais ou menos 60 e poucos dias de gestação, então elas podem ter até 4 ninhadas no ano, então aquilo é uma reprodução irregular, de escala geométrica. Então, você ligando e pedindo para a prefeitura ir lá, pelo menos ela castra e devolve eles aos ambientes. E quando a prefeitura vê que tem muito animal bonzinho, ela mesma nos aciona e fala: Catland, fica com uma meia dúzia desses 10, eu vou devolver 4, vocês ficam com 6. Então a gente consegue fazer esse bem bolado para conseguir acolher os que são mais dóceis e colocar para adoção, e os que são de vida livre, permanecer lá tomando conta do ambiente, tendo o abrigo deles, e dá para conciliar o serviço público com a gente. Agora, voltando à criação da Catland, como é que foi? A sua paixão por gatinho vem desde criança? Quando vai ver, você se viu trabalhando? Qual a sua formação? Eu sou formada em marketing, né? Especializada em administração estratégica, e trabalhei um tempo no Sebrae, e isso também me trouxe um pouco dessa consciência de administração e gestão, que hoje que a gente consegue fazer algumas coisas na ONG. Mas a paixão por animais, tudo, né? Eu vejo fotos antigas minhas, tudo tem bichinho envolvido, e aquela coisa de você amar bichos e só tudo gato mais. Ou tinha cachorro também? Nada. Passarinho, tartaruga?
madruga. Tudo. Tanto que a gente se recolhe, chega debaixo do braço, a mãe xingando, né? E você vai recolhendo os bichos. Então eu amo a todos. E inclusive a Catland é uma proteção, é uma ONG de proteção animal especializada no resgate de gatos, né? Então por hoje eu ter só o espaço de gatos, eu faço isso. Então a gente tem várias ONGs co-irmãs de coelho, de insetos, de roedores, de aves, que a gente tem parceria e que aí os animais que a gente não consegue resgatar, às vezes num lugar só tem vários, né, acumuladores, tudo, e aí eles fazem isso. Então eu sempre amei demais os animais e ganhei eu já era casada, separada, tinha 2 filhos e ganhei uma gata e não tinha muita noção de criar, e fui entrando na internet e ao mesmo tempo que você entra na internet para ver o que eles precisam, você vê o quanto eles sofrem e você descobre, isso quase 20 anos atrás, o quantas superstições e mitos e, sabe, ideias erradas. O gato preto, né? São mitos, né? Umas coisas assim horrorosas que você nem imagina que tem. E estava acontecendo no meu prédio na época. Eles iam envenenar uns gatos para tirar eles lá do condomínio. E foi tudo aquilo me mostrando que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi tudo uma associação de coisas, porque aí você conhece pessoas que também gostam do que... Você se alinha com pessoas, você se alinha, aliás, com pessoas que gostam daquilo que você faz. A gente montou uma ONG em questão de 2 anos, porque a gente falou, vamos fazer alguma coisa. Você tinha um trabalho regular lá? Tenho. Não, continua. A ONG, ela não se paga ainda e vive de doações. E eu continuo trabalhando, acho que eu já estou há 16 anos. Sim, continuo trabalhando. Só que hoje a gente muda as aspirações, né? Então hoje eu trabalho pela necessidade, não mais em busca de uma carreira, de uma coisa. Trabalho pela necessidade, mas não... O meu objetivo de vida é fazer o melhor pelos animais e deixar esse legado para as próximas gerações, um planeta melhor, um país melhor, uma cidade melhor para todos. Você falou no começo de um ponto importante, a questão da pandemia. Sim. Que na pandemia houve um número muito grande de gatos abandonados porque os donos faleceram. Acontece com gato como acontece com cachorro, que nas férias as pessoas pegam animais e nas férias acabam abandonando? Infelizmente sim, muitos, né? Eles são abandonados em separações, o que eu fico muito impressionada é que o maior vínculo que a gente tem com aquela pessoa, no caso uma mãe, uma irmã, um parente, uma pessoa que falece, era o cuidado que ela tinha com os animais, o amor que ela tinha pelos animais. E a pessoa, ela põe os bichos para fora, a gente recebe e-mails que as plantas estão para fora, tudo aquilo que era vivo na vida da pessoa, a pessoa descarta e porque ela quer o imóvel. Né? Ela quer vender o imóvel. Então, as vidas não importa. Aquele elo que a pessoa tinha, que com o animal deixou. Então, assim, todos os gatos que a gente resgata têm uma história triste, mas alguns, claro, de resgate de situações de maus tratos físicos, né? Mas a maioria são abandonados de maus tratos emocionais. Eles chegam tristes, deprimidos, sem entender nada do que está acontecendo, que são largados pela própria família que abandona. Morreu tal pessoa que era o legal tutor, e aí o bicho fica sozinho no mundo. Qual que é a missão principal da Catland? O primeiro é a educação, né? Nós temos alguns pilares, mas o principal é educar, porque a educação vai fazer a mudança essa transformação social de você ensinar sobre o bem-estar animal, sobre respeito, sobre castração, posse responsável, vai fazer com que as próximas gerações sofram menos daquilo que a gente já sofreu desse descontrole populacional. Então, o primeiro pilar é a educação, o segundo pilar é o veganismo, onde a gente fala sobre maltratos aos animais. Então, lá a gente não faz uma feijoada, né, matando um porco para salvar um gato. Então, a linha a linha condutora da Catland também é o veganismo, sobre alimentar menos, diminuir consumo, né, de carne, de derivados, para a gente poder ter um mundo mais equilibrado e a Amazônia não virar pasto e tudo mais. E o terceiro realmente é a posse responsável, castração, que isso já é uma coisa corretiva, se a gente for analisar. A educação é preventiva, mas a castração ela já é corretiva, já está posto isso. Então nós temos mais de 30 milhões de animais, segundo a Organização Mundial da Saúde no Brasil, errantes, né? Então, eles não são abandonados. Alguém que não castrou, alguém que não fez, alguma política pública que não funcionou, que não teve. Então, é onde que a gente trabalha também em coletivos para que a gente consiga fazer isso, com que a população faça pelo menos a parte dela como cidadã e consiga deixar um mundo melhor, assim, né? Então, no fundo, na real,
A Catland não tinha que existir. Nenhuma ONG, o terceiro setor, porque não precisaria, porque estaria tudo equilibrado, mas não. Nós juntamos nossa força de vontade, o desejo transformador e o cuidado, no nosso caso, pelos animais, mas eu acho que todo mundo que está no terceiro setor tem esse olhar social, né? E é importante porque transforma a vida, você muda condições, a gente não vai salvar o mundo, mas a gente muda o mundo de quem a gente se propõe a ajudar. É isso. Por isso é tão importante nós falarmos sobre esse assunto. Inclusive, recentemente, os próprios deputados aprovaram leis que foram sancionadas envolvendo essa questão de animais de estimação. Sim, a gente tem a Lei Sanção, né, que foi um complemento da lei falando sobre aumentar, né, aumenta a pena, mas também é corretiva. Então nós temos também pessoas que é uma lei que transitou, que está falando do trâmite de você perder a CNH se você abandona, mas todas essas leis que nós fazemos, elas já são corretivas a alguma coisa ruim da sociedade, algo que você tem que mexer no bolso, você tem que mexer na privação de liberdade da pessoa. O melhor seria normativas, coisas que as pessoas pudessem mudar a sua forma de pensar através da educação. Mas as leis estão aí e precisam, e tem muitos mais que a gente trabalha junto. Eu trabalho junto com coletivos de vários deputados na cidade de vereadores para a gente poder fazer alguma coisa melhor pelos animais. Então, que precisa. Tem que ter regras, né? Tem que ter a lei. Então, sigamos, e que bom que elas estão aí e que tem deputados e que tem vereadores e que tem parte da população se importando com isso, né? E vendo que realmente tá tudo coeso, nós estamos todos juntos, estamos todos um, o planeta é um só, não tem outro, é aqui. Em relação a comércio, a gente sabe que de cães é infinitamente maior, mas e de gatos? Tem um comércio muito grande, com exceção de uma outra raça? Eu lembro de gato persa, e se você puder, por favor, nos falar quais são as raças que são comerciais? Ah, sim. Tem também, falando de leis, esse controle, né, sobre a criação responsável, né, porque a criação é uma coisa que existe e não vai terminar tão cedo. A gente fala, tem muitos animais abandonados, a pessoa podia adotar, mas se existe criador é porque existe quem compra. Então, as principais raças ainda é o persa, tem o Maine Coon, que é um gato bem grande, tem o Bengal. Maine Coon, que é desse tamanho, né? É imenso. É gigantesco. Maior que muitos cachorros. É bem forte, assim, eles têm várias associações, vamos dizer, como é o Kennel Club, existe o Clube Brasileiro do Gato e algumas outras associações que também regulam tudo isso. Então tem um gato que... Tem várias raças, tem o Licói, que ele parece um lobisomem, assim, é uma coisa muito linda. Tem o Sphinx, que é o gato sem pelos, né? Então, essas raças chamam muita atenção, as pessoas se encantam, né? E querem muito. Tem Bengal, que ele é meio parecido com tigres, bem próximo à pelagem de animais selvagens, então as pessoas ficam encantadas e querem comprar mesmo, né? O combate, e que as ONGs acabam entrando, batendo de frente com isso, é o que eles fazem de forma clandestina, né? Eles teriam que ter uma legislação melhor para que cuidasse melhor dos seus gatis, dos seus... Agora, quem financia isso, quem compra, quem vende, pode também adotar, né? É uma coisa que elas coabitam, infelizmente. Mas assim, quem vai abandonar, quem vai fazer maus tratos, vai fazer com animais de raça, porque na ONG aparece muito, e quem ama qualquer um sem raça definida, aquele machucado. Muita gente vai na ONG e adota, eu falo, eu quero aquele que não tem uma pata, eu quero aquele que não tem um olho, eu quero aquele que não tem uma orelha. Então tem muita gente sensibilizada, né? Então a gente trabalha com isso, com o conteúdo humano, pessoas que se sensibilizam, se solidarizam e trabalham junto com a gente na adoção responsável. E geralmente esses animais que chegam mutilados, eles nasceram assim, ou foi a violência da rua, ou até mesmo entre os próprios animais que os deixaram sequelados? Ah, sim. Brigas constantes entre eles acontecem muito, né? Tudo, mas sempre a ação humana é o principal vetor de problemas com os animais. Então a gente recebe gatas estupradas, a gente recebe animais que foram queimados com óleo, com água, animais que foram arrancados com alicate as garras, animais com olhos perfurados, tímpanos perfurados, né? Com bastante requinte de crueldade, né? E muito tiro, né? Animais com tiro de chumbinho, tiro de 22, tiro de 38, que a gente tem que tirar o projétil.
animais que são espancados, né? Então... E vocês têm um hospital, tem um pronto-atendimento dentro da ONG Catland? Lá nós temos uma enfermaria, onde nós cuidamos, né, do tratamento de quem está com problemas respiratórios, coisas mais simples. Nós temos hospitais parceiros, onde a gente consegue, que são veterinários com humanidade, que nos cobram uma taxa menor e a gente consegue fazer os tratamentos, que não são baratos, né? Mas são hospitais parceiros. Nós queremos montar o nosso, mas daqui a pouco a ainda... gente fala sobre isso, então. Você já deu um spoiler aqui no terceiro setor. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos no segundo bloco, então, com a Perla falando da ONG Catland, aqui na Rede Alesp. Retomamos hoje a entrevista com Perla Potronier, ela que é a diretora, presidente, fundadora aí da ONG Catland, que é a questão dos gatos. Ela cuida com muito amor dos gatos, uma entidade que resgata, que doa. E, inclusive, você falava ainda há pouco, antes do intervalo, que eu perguntava sobre os animais sequelados, como é que você consegue tratar deles. Conta pra gente. Então, nós não temos um hospital próprio, né? É um desejo nosso já há muitos anos, mas ainda não conseguimos conquistar, porque é o que eu falei, nós vivemos de doação da sociedade. Então, o que entra de recurso, ele vai para tratamento veterinário, ração, a própria... tudo que a gente gasta com a própria entidade, né? Então nunca sobrou para a gente fazer, mas o nosso desejo é montar, assim, um hospital onde a gente consiga fazer, inclusive, atendimento com baixo custo para pessoas com mais dificuldade. Então a gente tem já um plano bolado aí e quem sabe a gente consegue nos próximos anos montar. Mas o principal veículo de funcionamento da Catland para viabilizar tudo isso, tratar inclusive esses animais, são as pessoas que nos ajudam, né? Então nós temos voluntários, pessoas que adotam e acabam virando voluntário, pessoa que volta para adotar, fala, eu vi esse gatinho numa situação tão difícil, aqui cabe mais um, então deixa ele ficar bonzinho, eu vou adotar. Então quanto mais a gente doar, promover a adoção, mais a gente consegue resgatar. Então acaba sendo uma engrenagem do bem. Então a gente resgata, cuida, trata, proporciona adoção. As pessoas se sensibilizam, adotam e aí a gente consegue tirar mais das ruas. A Catland é um lar seguro para gatos abandonados. Isso, eu falo mais uma casa de passagem até, porque não seria legal eles morarem. Que é isso que nós estamos vendo? Aí é a nossa área de infectologia, onde ficam os animais que chegam com um fungo muito complexo. Eles têm, chama esporotricose. Esporotricose já é um problema de saúde pública, né? Nós estamos em Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo com uma condição complexa, onde inclusive os gatos dizem que são os piores, são vetores, cheio de mitos e nada disso. O fungo é um fungo que dá em árvore, é a antiga doença do jardineiro, e que é um fungo que fica em madeira, plantas, e como o gato ele se enrosca nas coisas, ele passa muito o rosto, ele pega, né? E é um fungo que vai prejudicando a pele dele, e como ele é sistêmico, ele acaba indo para o sistema linfático, e aí passa para pessoas também, porque ele fica com lesões aparentes. É uma zoonose. E os gatos, eles são tidos como, eles são vetores. Muitas pessoas, por falta de informação, veem um gato machucado e acaba matando, porque acha que é ele que vai pegar esse fungo no filho. Quais as doenças transmissíveis dos gatos ao ser humano? As zoonoses são principalmente a esporotricose, né? E algumas verminoses, né? Aquela de grávida? Também é outro mito, né? É muito mais fácil você pegar esse protozoário da toxoplasmose. Toxoplasmose. É muito mais fácil você pegar comendo uma alface mal lavada, uma carne mal passada, do que do gato, porque ele transmite por 2 semanas da vida toda dele, e se a pessoa ainda tiver contato direto com as fezes e manipular a boca. Então, assim, é muito complicado pegar, não é bem assim como dizem, mas ainda o gato, ele é muito mal visto por conta que acha que é ele que passa, e não é. Então é falta de informação mesmo. A ONG Catland, ela tem 10 anos. Existe algum gato que é do seu
não é acervo porque não é arte, mas da sua família, que nunca foi doado? Olha, lá a gente até comenta muito isso, né? Que a gente não tem nenhum mascote, alguma coisa assim, né? Porque todos estão para adoção. Às vezes a gente chega a resgatar um gato, como a gente resgatou uma gatinha há poucos anos atrás, de 19 anos e doamos. Esse tempo atrás nós pegamos uma gatinha que o tutor faleceu, ela tem 17 anos, diabética, chama Eiffel, e ela foi adotada com 17 anos. Então, assim, sempre a gente proporciona isso. A única que não foi adotada mesmo é a que está comigo, que eu falo que ela é a fundadora, porque eu ganhei ela de uma amiga, que é a Meg, que já tá bem velhinha, só que agora na época de frio ficar deitada, e ela tá comigo, ganhei ela, e ela que iniciou tudo isso, porque eu não sabia nem o que ela comia direito, fui olhar na internet e aí vi tudo aquilo e minha vida mudou. Então ela tá comigo até hoje, mora com os meus filhos, é um show, assim, uma graça, uma cialata super comum. Uma frajola. O que o gato faz na vida de uma família, de uma criança com TEA? Eles são fantásticos, né? Existe, inclusive, essa recomendação médica? Sim, a capacidade de uma criança crescer com um animal próximo, tem estudos que falam que ela cresce muito mais empática, muito mais amorosa, muito mais respeitosa. Muitas pessoas, quando adotam, falam pra gente assim, olha, se não fosse esse gato, ou durante a pandemia, ou agora, ultimamente, que a gente recebeu um e-mail de uma moça que falou assim, olha, ele mudou a minha vida e a do meu filho. A adoção do gato faz com que a gente tenha forças e vontade de viver, de levantar da cama. Então, o animal, ele transforma mesmo, porque ele é um amor puro, ele é leal, ele ama você, independente se você tá descabelada na cama, que você acordou e que você tá de pijama, ele vai te amar do mesmo jeito, né? E ele vai te mostrar formas diferentes de amor sem retorno. Então isso é muito... É um amor leal, né? Então muda, transforma. Inclusive a gente tem um caso muito interessante de uma criança que, inclusive com a terapeuta junto, com a psicóloga, ela não era verbal e ela começou a fazer voluntariado na ONG. Ela começou a fazer voluntariado lá e ela se tornou verbal, porque ela falava gato, lavar, potinho, porque ela queria lavar o pote. Então a gente deixava os milhares de potes que a gente tem, mais de 200 gatos no abrigo, deixava para ele lavar, e ele lá e lavava os potinhos e começou a interagir com os animais. Então ele melhorou muito, e a mãe dele é muito grata e manda pra gente às vezes alguma informação e fala, e é outra criança, agora ela tem 3, ela adotou, então ele nem tá indo mais lá. E ele teve uma evolução incrível por estar convivendo com os animais. Então a gente recebe muitas escolas lá, agora principalmente esse período de férias, né, do meio do ano, que as crianças vão lá e passam tempo com os animais, e eles começam a entender a pureza, essa amizade, esse laço, sim, muda tudo. E a criança leva as informações para dentro, porque muitos pais vêm falar com a gente, falavam, nossa, eu não pensava que a castração é tão importante. E às vezes a gente conversando com a criança chegou pro pai e falou, pai, tem que castrar, porque se não castrar dá câncer de mama e a gente vai perder a nossa gatinha, a nossa cachorrinha. Essa é a diferença que você faz na vida das pessoas como uma ONG. Sim, nossa, somos transformados, eu sou transformado, sou produto disso. Eu poderia muito bem trabalhar das 8 às 18 e não me importar com a sociedade. Você é transformada e é transformadora também, né? Sim, é uma retroalimentação. O terceiro setor é isso, é o social, né? É o que faz a gente nos unir, é lembrar que a gente precisa um do outro, andar em consonância com pessoas e entender essa coletividade, essa cooperação que o terceiro setor traz. O voluntariado transforma, é muito bom. Em relação a essa questão, como que é a relação? A Catland está lá fisicamente, qual o endereço? Nós estamos no... Aqui o que é? Lá, resgatamos uma gatinha, lá. E ela foi fazer ultrassom e descobrimos um monte de bebezinhos aí dentro. E é muito legal. A gente vai estar fazendo uma coleta de urina já para ver, ultrassom guiado. Isso a gente faz lá na ONG mesmo. A gente tem uma profissional que vai lá. Então lá, quando a gente resgata é isso. A gente vê se tem bebê, se tá com um xixizinho. Já castra. Já castra se não tá, já faz tudo. A ONG fica onde? Nós estamos no metrô Jabaquara, bem pertinho do metrô Jabaquara. É só entrar nas nossas redes sociais, agendar a visita, estamos sempre lá. A gente não tem... É Natal, mas é Ano Novo. Mas eu preciso agendar uma visita para ir lá... como é que se fala?
Para visitar. E para receber um gatinho, para pegar para doação. Nesse momento nós estamos com a capacidade máxima. Então, tudo é resolvido por e-mail. Não adianta você chegar lá na porta com o gato. Às vezes a gente não tem condição de receber porque não tem vaga, não tem gaiola. Não, mas eu não quero deixar lá. Eu quero pegar para doar, eu quero levar para casa. Você quer adoção. Isso, sim. Quero adotar. Tudo pelas redes sociais, tanto para você visitar, como você conhecer o projeto, para você se voluntariar, para você adotar, tudo no nosso site e nas nossas redes sociais tem os e-mails, onde você entra em contato para adotar, você preenche um questionário, que eu falo que já é meio que um filtro esse questionário, porque se a pessoa não tem paciência para responder 30 perguntas, ela já não tem... E que perguntas você faz? Olha, são várias, inclusive uma que gera muito... E quais são as mais excludentes? Exatamente. O que acontece se você engravidar? Muitas pessoas falam, eu devolvo para o abrigo, porque meu médico fala que eu posso pegar a tal da tox. Isso que acontece se você mudar de país? Eu deixo o gato. Então são coisas que a gente, lógico, a gente não exclui de cara, porque a pessoa às vezes não tem a ideia do que pode ser feito, né? Então, mas ou a pessoa tem um pré-conceito, uma pré-informação. Então a gente educa até no momento que a gente tá preenchendo, que a pessoa está preenchendo o formulário de adoção. Então, assim, nunca a gente fala não, desde que a pessoa tenha um lugar telado, um lugar protegido, um lugar seguro, porque quem ama cuida, né? Então, é que a pessoa não abandone mais, entenda que a adoção é uma coisa, no mínimo, para 10 anos, né? Então, aquilo não é uma coisa que você pode fazer em 5 minutos. Por isso que a gente nem faz feiras. Porque os nossos gatos, a gente pega sempre, por receber essa quantidade imensa de e-mails, a gente acaba priorizando os piores, os que estão em pior situação. Então, todos eles têm uma história muito complexa. Então, a gente não deixa para uma emoção a pessoa adotar, assim, naquela emoção de, vou levar agora. Não, preencha esse formulário, vai para casa, pensa, vê se você tem recurso financeiro, se você tem condição de manter ele em segurança, com uma ração boa, saber que é uma vida, saber que ele já tem mas gatos tomam leite. Então, tem leites especiais para gatos, né? Não é o leite de vaca, o leite normal que a gente toma? Alguns gatos, e a maioria deles, tem intolerância à lactose. E aí dá uma diarreia. A gente acostumou no desenho a ver o gatinho tomando leite no pires. Então, se ele tiver uma resistência a essa... Você mata o gato, mas às vezes a pessoa, para fazer o bem, acaba fazendo isso e acaba salvando também. Então, existem situações e situações, né? Então, você só dilui um pouco mais o leite e vai com o que tem, porque às vezes a pessoa está debaixo da chuva, o bicho está debaixo da chuva, você vai salvar ele com o que você tem. Gato é preguiçoso. Eu lembro do gato do desenho, o Garfield, que só quer ficar deitado ali, ainda mais agora no frio, todo cheio das cobertas. O gato que dorme o dia inteiro é um gato que tem problema? Não, acredita? Todos os felinos, eles dormem até 20 horas no dia. Então, o leão, o tigre, eles dormem muito. E o gato é um felino, então ele tá meio nessa escala de você tem que ativar, você tem que gastar a energia dele. Para brincar com o meu gato? Tem muita. A gente chama de gatificação, que são, até tem bastante indicação e é entretenimento delicioso de ter coisas na parede, coisas com peninhas, coisas que fazem barulhos pequenininhos, imita peninha. Gatos amam esse tipo de atividade, mas eles têm que ser ativados. Ele, por si só, ele vai dormir o dia todo, porque é da natureza dele. Existe brinquedo de gato, bastante, né? Bastante. Os animais, eles precisam até disso para gerar esse instinto de caça, esse instinto de... A estimulação. Estimula, isso é ótimo para eles, senão eles vão engordar mesmo, porque eles ficam lá, só come e dorme, né? Porque é o que todo mundo queria da vida. Agora, você falou da questão que nem vai viajar, eu vou levar um gato. Mas o gato não é que nem um cachorro. Existe todo um pré-tratamento, um pré-preparo para poder viajar com esse gato? Para ele não se estressar e não sei até se ele pode chegar a óbito em função disso? Sim. O bom do gato é que ele pesa, o peso dele pode ir na cabine, né? Quando alguns cachorros muito grandes, eles têm que ir junto com as malas, né? Tem muita legislação mudando sobre isso por conta de várias coisas que têm acontecido ultimamente, né? De bicho escapar, bicho virar óbito, tudo mais. Mas o gato, para onde você for, você consegue levar. Tem medicação, tem preparo, tem leis, tem empresas especializadas nisso, inclusive. Tem 3 empresas aqui grandes em São Paulo que fazem isso e te levam para qualquer lugar do mundo, onde você pode fazer os protocolos aqui, quarentena lá, sabe como é a legislação, até tamanho de caixa. Então, tudo dá. O que você não pode é abandonar.
E isso para as grandes viagens. Mas e a simples ida ao veterinário? Às vezes é muito estressante, o gato fica completamente perdidinho e raivoso dentro daquela caixa. Sim, quando a pessoa adota conosco, o que a gente costuma fazer? A gente costuma falar para o gato, para a pessoa contratar o serviço de cat sitter. Então a pessoa vai lá na casa, cuida dele enquanto a pessoa está viajando. Então isso é um serviço que já existe. E nós fazemos também veterinários em domicílio. Então nós passamos para o adotante essa coisa de ele poder, o veterinário ir até a casa, porque aí quando tá lá ele não estressa, e aí você consegue coletar sangue, fazer os exames dele no local. Então quanto menos tirar, melhor. Mas também se ele precisar sair, tem formas, métodos e maneiras de se fazer para ele não ficar tão estressado. Para encerrar rapidamente, nós temos aí já hospitais públicos, veterinários, né? Mas também tem plano de saúde privado, assim como tem para cachorro, tem para gato também? Sim, Pet Love, Pet Health, alguns planos específicos de algumas clínicas, o IVETS. Então hoje está entrando muito forte isso, por quê? Porque as pessoas querem o melhor para os seus animais e às vezes não pode despender um dinheiro, um valor muito. Então assim, está muito em voga, isso está acontecendo, é uma mudança, né, de você ter um plano de saúde, é uma mudança social, e tem acontecido muito e tem dado muito certo. Muitas pessoas já adotam, nossos gatos saem chipados e eles saem de lá e vão pro plano de saúde, já faz todo esse atendimento de fazer a ficha deles. E uma última pergunta, a cada 10 animais de estimação, quantos são cães, quantos são gatos? Ou até outros, que seria o terceiro mais comum? Eu sei a proporção em números gerais, porque até uns anos atrás o cão ainda era mais. Só que agora com a verticalização das cidades, né, com toda essa mudança social, menos filhos, as pessoas com menos tempo e tudo mais, o Brasil hoje é o terceiro já em população de gato. A gente perde para os Estados Unidos e China só. Então hoje nós somos o terceiro país com mais quantidade de gatos. E nessa curva, segundo a Abimpet, nós já estamos com 51%. Então o gato conseguiu passar a quantidade de cães, mas isso em nível nacional. Eu não sei te falar aqui na cidade, mas eu sei que o gato ele tem tomado um espaço muito maior mesmo, porque a gente fala gato cabe mais, gato é vertical, demanda menos atenção, assim, no sentido de passear na rua, às vezes coisas que a pessoa não tem mais tempo. É mais identificação mesmo, a gente fala que eles vão dominar o mundo e estão dominando. Só repete pra gente, por favor, as redes sociais e o site. A Catland, ela está em todas as redes sociais como Catland Rescue, e o nosso site é catland.org.br. Vem ser voluntário, vem ajudar, vem colaborar, vem contribuir. Tudo é importante, o que não pode é não fazer nada. Perla, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Hoje, no terceiro setor, falamos de gatos, a doação de gatos, a doação responsável. Nós falamos aqui pela Rede Alesp. Obrigada pela sua audiência.